No capítulo 144, segunda-feira, 23 de maio, Vilma diz a Tomás que Carolina, Pedro e Ivonete foram à casa dela para inventar mentiras. Carolina diz que Vilma tomou a decisão dela. Ivonete diz a Tomás para acreditar nela. Pedro diz a Tomás que Vilma escondeu a verdade sobre a morte do pai dele. Carolina diz a Tomás que ele sempre agiu movido pelo desejo de vingança da morte do pai. Ivonete conta a Tomás que Miguel e Vilma eram amantes, que o pai dele o encontrou, eles brigaram e João bateu com a cabeça e morreu. Vilma diz que eles estão a inventar. Pedro diz que Vilma subornou um médico legista para mentir sobre a causa da morte. Tomás diz que quer ouvir da boca de Vilma como Miguel matou o pai dele. Andressa diz a Roberto que Vilma sabotou o travão do carro de Miguel. Tomás explode de raiva e pergunta a Vilma desde quando ela traía o seu pai com Miguel. Ele diz que odiou, mentiu, fingiu para vingar a morte do pai. Ela diz que o casamento dela com João era mau. Tomás diz que Vilma estragou a vida dele. Vilma confessa que Miguel matou João porque ele a encontrou com Miguel. Tomás dá uma bofetada em Vilma. Vilma chora e diz que não tem culpa de ter se apaixonado por outro homem. Marreta diz a Mano que não tem a certeza se quer transformar o ferro velho num bar. Manos diz que é a chance da vida deles. Marreta diz que aceita fazer um assalto. Mano beija Marreta. Vilma pede perdão. Tomás diz a Vilma que vai destruir a vida dela. No capítulo 145, terça-feira, 24 de maio, Tomás chama assassino a Miguel. Miguel tenta acalmar Tomás. Tomás diz que ele matou seu pai. Miguel diz que tentou defender-se. Ele diz que Miguel é pior que Vilma. Miguel diz a Tomás para o matar. Pedro e Carolina vão ao hospital para falar com Miguel. Miguel diz a Tomás que não é um assassino frio. Tomás diz que ele não sabe o ódio que está a sentir. Tomás tenta esganar Miguel. Pedro afasta Tomás de Miguel. Carolina diz para ele não fazer nenhuma asneira. Tomás diz que vai matar Miguel. Pedro tira Tomás do leito de Miguel. Tomás diz que Pedro não sabe a dor que ele está a sentir. Tomás diz a Carolina que nunca amou, que só a namorou para ficar com as fábricas que Walter tinha roubado ao seu pai. Tomás pergunta a Carolina desde quando Ivonete sabia. Ela diz que Ivonete ia falar com Tomás, mas eles pediram para ela esperar. Dionísio não se conforma ao saber que Vilma e Miguel tinham um caso. Suelen diz a Cássia que está com medo de morrer. Cássia consola Suelen. Fausto diz a Xavier que o carro de Miguel vai ser analisado. Fausto diz a Xavier que quer que ele siga mais de perto os passos de Vilma. Vilma pede perdão a Dionísio. Ele diz que quem tem que a perdoar são os filhos dela, principalmente Tomás. Antônio diz a Mano que não era para contar a Diego sobre o assalto. Marreta deixa Diego participar no assalto. Tomás não atende nenhuma chamada de Ivonete. A pessoa misteriosa liga para Vilma disfarçando a voz. Vilma pergunta se a conhece. A pessoa diz que sim. Vilma pergunta o que ela quer dela. A pessoa diz que quer divertir-se. Vilma oferece-lhe dinheiro. A pessoa diz que Vilma vai pagar, mas não é em dinheiro. Marreta diz a Diego que Mano foi à festa de uma amiga. Mano chega ao ferro velho com cheiro de álcool. No capítulo 146, quarta-feira, 25 de maio, Tomás diz que Ivonete já lhe mentiu muito e que não a pode perdoar pela terceira vez. Ivonete diz que não contou porque ia atrapalhar o plano de Miguel. Ivonete pede desculpa a Tomás e diz que estava com medo de Tomás não compreender. Tomás diz que sente muito e que se vai embora.
Michele diz que quer ficar com Guilherme. Ele aceita, mas diz a Michele que não quer que ela fique com ele por pena. Guilherme diz que ama Michele. Beatriz diz a Pedro que Antônio quer transformar o ferro velho num bar. Pedro pergunta com que dinheiro ele vai montar um bar. Beatriz diz que o pode ajudar a conseguir um empréstimo no banco. Pedro considera que Antônio precisa de ter os pés no chão para ter um negócio. Antônio diz a Beatriz que esteve num bar para conhecer o movimento. Beatriz diz que passou a noite a conduzir para espairecer. Beatriz diz que precisa de paz na sua vida. Antônio diz que lhe vai dar paz. Júnior diz a Raíssa que sabe que Gabriel é filho dela. Ivonete, a chorar, diz a Lourdes que desta vez Tomás não vai voltar. Raíssa conta a Júnior a razão de ela não ter contado a ninguém que Gabriel é filho dela. Júnior diz que ela tem que dizer a verdade a Gabriel. Raíssa diz que não pode falar a verdade. Guga diz a Andressa que foi falar com Miguel. Xavier cobra a Vilma. Ela diz que vai pagar, mas que o serviço foi deficiente, afinal Miguel não morreu. Guga pergunta a Miguel por que mentiu. Miguel pede perdão e diz que foi uma fatalidade. Tomás vai à casa de Arlete e pede perdão pelo ódio que tinha por Walter. Arlete diz que Vilma foi cruel com Tomás e que perdoa o ódio dele porque ele agiu pelo amor que tinha pelo pai. Arlete pede a Tomás para proteger Carolina se alguma coisa lhe acontecer. No capítulo 147, quinta-feira, 26 de maio, Demoro diz que não dá para esconder Lincoln em casa dele. Demoro diz a Lincoln para entrar. Demoro diz que Lincoln é um amigo seu. Brito e Guilherme convidam Lincoln para jantar. Lincoln aceita. Pedro diz a Carolina e a Ivonete que Tomás está do lado deles, mas que tem que tomar cuidado com Vilma. Carolina e Pedro dizem que vão ajudar Ivonete a voltar com Tomás. Lincoln come desesperado. Demoro fica desconfortável. Aderbal diz a Lipe que guarda o dinheiro debaixo do colchão. Aderbal pergunta pelo pai de Lipe. Lipe chora e mexe no anel. Aderbal percebe. Lipe vai à casa de banho. Aderbal vê a televisão e fica a saber que tem um pedófilo escondido em Tinguá que tem sotaque do interior de São Paulo e que usa um anel e que mexe quando está nervoso. Aderbal fica nervoso. Lipe volta e percebe que está a acontecer alguma coisa estranha. Lipe agarra Aderbal e diz que pode explicar. Aderbal sente-se mal e pede a Lipe para o levar ao hospital. Lipe diz que não pode ir. Aderbal morre. Lipe fica apavorado. Demoro diz a Lincoln que se Margaret, Guilherme e Brito descobrirem que Lincoln é um bandido, ele terá problemas. Demoro diz que vai levar Lincoln para a casa de Miguel. Antônio não aceita que Beatriz peça um empréstimo ao banco para ele montar o bar. Ele diz que não quer dinheiro de Beatriz para não confundir as coisas. Marreta diz a Mano que está preocupado com o plano de Antônio. Manos diz a Marreta que sempre estará ao lado dele. Pedro pede Carolina em casamento. Carolina gosta do pedido, mas diz que prefere morar com Pedro. Carolina diz que não é tempo de cerimônia de casamento porque a morte de Walter ainda é recente. Lipe, desesperado, pega no dinheiro de Aderbal e leva a chave do apartamento dele. Lincoln fica impressionado com a cabana de Miguel. Lincoln diz a Demoro que já é maior de idade e que rouba para sobreviver. No capítulo 148, sexta-feira, 27 de maio, Lincoln aproxima-se de Vivi e de Demoro. Demoro pergunta o que Lincoln está a fazer na mata. Lincoln pergunta a Demoro se Vivi é a namorada dele. Demoro diz a Lincoln para se ir embora. Lincoln diz que não vai atrapalhar e que depois se vai embora para casa.
Vivi diz a Demoro para deixar Lincoln ficar. Demoro deixa, mas fica preocupado. Antônio vai com Beatriz à casa de Vilma. Thelma e Raíssa discutem por Júnior. Vivi apresenta Lincoln a Guga e a Cíntia. Guilherme diz a Michele que não sente desejo sexual, porque tem medo de contaminar Michele. Ela diz que ele pode usar preservativo. Ela diz que Guilherme tem desejo, só que está com medo. Rafa, Joaquim, Júnior e Gabriel andam pela reserva à procura de Vivi. Gabriel quase pisa uma armadilha. Júnior salva-o, mas a armadilha dispara. Vivi, Guga, Cíntia, Demoro e Lincoln escutam o tiro e assustam-se. Cíntia fica com medo de ser Lipe. Demoro pede calma e diz que a polícia está por perto. Lincoln assusta-se ao saber que a polícia está por perto. Lincoln diz que vai buscar socorro. Guga diz a Lincoln para não ir. Lincoln vai-se embora. Um polícia aparece. Vivi diz que está bem. O polícia diz que é melhor eles irem para casa. Um caçador leva Júnior e as crianças como reféns. Júnior pede para ele soltar as crianças. Júnior tira a arma ao caçador. Um polícia aparece e prende o caçador. O caçador diz que vai vingar-se de Júnior. Vilma diz a Dionísio que não precisa de tratamento. Ela diz que não tem culpa dela se ter apaixonado por outro homem. Beatriz diz a Dionísio que está a sair de casa. Antônio avisa que Beatriz vai morar em casa dele. Vilma brinca com a situação. Miguel diz a Andressa que sabe que Vilma tem medo de Tomás ter provas contra ela. Andressa diz que Vilma vai querer vingar-se de Ivonete, de Carolina e de Pedro.